Olá, sejam bem-vindos ao Dupla Talks. Hoje nós vamos conversar com o Romeu Scanhoela, que ele é publicitário, especialista em relações internacionais e especialista em uma área do marketing que é muito interessante e faz cada vez mais parte da nossa vida, que é o marketing político. Seja bem-vindo, Romeu, ao Dupla Talks. Miro, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. A felicidade é toda nossa. E antes da gente continuar, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem e, se gostarem, indiquem essa entrevista e outras entrevistas que a gente tem aos seus amigos. Romeu, primeira pergunta, indo direto ao assunto. Como que você começou nessa profissão? Bom, contar um pouquinho da minha trajetória, então, né? Perfeito. Eu me formei em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Depois eu fiz uma pós em política e relações internacionais e fiz um MBA em gestão de negócios na Exalc USP. Eu acho que hoje, né, eu sou empreendedor, tenho aí algumas empresas, mas na questão política, que acho que foi a sua pergunta, Sim. eu trabalhei numa agência de comunicação durante 10 anos, de 2006 a 2015 para 16. E lá, a cada 2 anos, eu estava em algum canto do país fazendo uma campanha eleitoral, participando de uma campanha eleitoral. Era uma agência muito especializada em campanhas eleitorais e contas de governo. Então, acho que a entrada minha na política, que já faz aí quase 20 anos, se deve aí à minha entrada nessa agência de comunicação. Entendi. Mas você atua também em outras áreas do empreendedorismo, vamos falar assim, não somente da publicidade. Depois que eu saí dessa agência em 2015 para 16, eu resolvi empreender, né? Na verdade, eu pedi as contas para empreender. E aí eu montei a Esca Esco Comunicação. Esca de Escanhoela, que é meu sobrenome, Esco de Escobar, que é o sobrenome do meu sócio. Até brinco que eu espero que ele não tenha parentesco com Pablo Escobar. E principalmente porque ele é meu primo, né? E se ele tiver parentesco, eu também tenho, né? E aí a gente abriu a Esca Esco Comunicação, ou seja, já faz aí quase 10 anos, né? Na verdade, uma agência ali posicionada em marketing digital, no início. 2 anos depois, a gente mudou o foco da agência. A gente se transformou até por uma necessidade de grana. A gente precisava de novos contratos, tinha algumas oportunidades e a gente deixou de ser uma agência de marketing digital para uma agência full service. Ou seja, a gente fazia de tudo na área da comunicação: assessoria de imprensa, desenvolvimento de site, captação de vídeo. E aí, o que que aconteceu? A gente, agora em 2024, a gente viu a necessidade de se transformar novamente. Porque a gente viu que estamos navegando no oceano vermelho de agências, né? Muita agência, e a gente precisou aí segmentar. A gente tem que depois acho que, né, vou contar para vocês, tem um case aí de gerenciamento de canal no YouTube, que a gente, né, em 2 anos a gente fez um belo boom aí, um sucesso de um cliente de um canal no YouTube, e a gente acabou se especializando em gerenciar canais no YouTube. Então hoje a agência, a SKESCO, está posicionada como uma agência focada em gerenciar canais no YouTube. E aí falando sobre os outros negócios, né? A gente tem, faz 2 anos que um dos clientes nossos nos ligou, falando assim, vocês fazem digitalização de fitas antigas, aquelas fitas de VHS, 8 mm, e eu sempre treinei o pessoal para ser transparente e proativo. Então, eu não lembro quem exatamente fez o atendimento nesse cliente, mas falou exatamente o que eu gostaria de ouvir. Falou, olha, a gente não faz, mas se quiser a gente vai atrás para te ajudar nisso e digitalizar o material que você tem. E o cliente falou, tá bom, vê aí, levanta os custos dos equipamentos, tudo me passa. E aí a gente levantou os custos, isso foi 2022, a gente levantou os custos, é, era videocassete para comprar, cabo, computador, né, de um bom processamento, e passamos o orçamento para esse cliente. Aí, surpreendentemente, esse cliente
aprovou o orçamento. Ele falou assim, olha, eu sei que eu estou pagando mais caro com vocês, mas eu confio no trabalho de vocês e vou fechar. Tanto é que é um cliente que está com a gente há 9 anos, então é um cliente que confia mesmo no nosso trabalho. E aí, para eles, né, é uma empresa grande, para eles, R$ 5.000 a mais na hora de digitalizar ali não fazia muita diferença. O que que aconteceu? A gente comprou os equipamentos, a gente digitalizou, terminou o processo de digitalização. O Vitor, que é o meu sócio, o Escobar, me liga e fala assim: e aí, o que que a gente vai fazer, né, com esses equipamentos? A gente começou a pensar, né? Até a gente cogitou, vamos, sei lá, vamos vender no Mercado Livre esses equipamentos e tal. Mas aí, pensando, né, raciocinando, a gente tinha os equipamentos, a gente tinha o know-how de digitalização, aí a gente tem a agência que podia fazer a marca de uma empresa de digitalização, a gente tem a agência que pode fazer um site de uma empresa de digitalização e a gente tem a agência que pode fazer o marketing digital de uma empresa de digitalização. Então, vamos montar uma empresa de digitalização. Aí a gente ficou pensando no nome, qual o nome que vai dar. Bom, a comunicação e a digitalização, queira ou não, elas estão correlacionadas. Tanto é que o nosso cliente ligou para a gente justamente porque ele achava que a gente poderia fazer digitalização em uma agência. Então a gente decidiu desmembrar ali, mas usar o mesmo nome. Então, SKESCO Comunicação hoje como agência de gerenciar canais no YouTube e SKESCO Digitalização como empresa de digitalização de fitas antigas e outras mídias. Entendi. Até uma coisa curiosa, porque vamos dizer, já faz aí uns, vamos dizer, desde a década de 90, que desde que se migrou, vamos dizer, do disco de vinil para o CD e depois para o MP3, tá? E outras formas, as pessoas têm abandonado as mídias físicas para ir para o digital, tá? Quem é a pessoa que busca a digitalização hoje? É uma pessoa física com algum sentimento por aquele material? São empresas? Normalmente, Ramiro, quem busca o nosso trabalho de digitalização são pessoas físicas que querem resgatar aquela memória que está na fita, seja um casamento, um aniversário, um batizado, porque tem um problema aí que essas fitas têm uma durabilidade de 20 a 30 anos. Então, quem não digitalizar agora, né? Normalmente as fitas são da década de 80 a 90. Quem não Uhum. digitalizar agora vai perder o conteúdo das fitas. Também tem empresas que querem digitalizar, né? Mas hoje a gente faz a digitalização dessas empresas na questão de documentos, né, gerais. Também tem algumas fitas, CDs, DVDs que a gente digitaliza. Mas hoje a gente tem um processo muito já nas empresas já avançado, assim, né? Muitas empresas já estão digitalizadas, mas de vez em quando tem algum documento, algum material para digitalizar em empresas que a gente recebe. Uhum. E uma coisa interessante, você falou também da parte de agenciar produtores de conteúdo no YouTube, né? Como que você entrou neste mercado, especificamente? Então, acho que aí entra o case que a gente tem na agência, né? Em 2022 foi um ano interessante, né? 2022 acho que a gente montou a empresa de digitalização e 2022 que a gente montou a empresa de digitalização e 2022 a gente recebeu um cliente que é uma distribuidora de filmes e esse cliente falou assim, olha, a gente tem um catálogo imenso aqui de filmes que a gente tem os direitos autorais, porque como funciona uma distribuidora de filmes? Basicamente eles vão nos festivais, que tem Festival de Cannes, Festival de Gramado, compram os direitos autorais dos filmes para exibir no território, então para exibir no Brasil. E aí, o que que acontece? Chega uma hora que você já comercializou aquilo no cinema, já tentou colocar na Amazon, no Netflix, já comercializou. E não tem mais como ganhar dinheiro com esses filmes. E aí esse cliente chegou pra gente e falou assim, olha, a gente tem esse catálogo, o que que dá pra gente ganhar dinheiro com isso? E aí a gente pensou, né, junto com o cliente, o que que daria e chegou numa ideia que era montar um canal no YouTube e disponibilizar esses filmes gratuitamente. Uhum.
E aí a ideia foi criar o canal EBA, que é um canal que está no YouTube hoje. Qual foi o trabalho da SKESCO, da minha agência? A gente iniciou o trabalho em 2022, um canal do zero, né? É, subindo filmes toda semana, gratuitamente para as pessoas. E, e aí as pessoas começaram a assistir, começaram a gostar do canal, e aí a gente começou a fazer campanha, a gente começou a cuidar da monetização para o cliente receber o valor da publicidade do canal. Através do próprio Google. É através do YouTube, né? Que é uma Sim. empresa do Google. E aí a gente, cuidando do Content ID, que é a questão de direitos autorais dos filmes, porque também tem contestação de outras distribuidoras de filmes, e a gente, né, tem que mandar a documentação certinha. Resultado, em 2 anos o canal passou de 0 para 1 milhão de inscritos. Uhum. E o cliente sendo aí monetizado pelo canal no YouTube, pelo YouTube. Certo. Poxa, isso é interessante. E voltando um pouquinho, por exemplo, para o marketing político, né? Porque agora a gente está entre o primeiro e o segundo turno das eleições, só que a impressão que a gente tem é que a política virou uma constante, assim, vamos dizer, para uma boa parte das pessoas, não só no Brasil como no mundo inteiro, você não está mais falando de política só a cada 2 anos, quando a gente tem as eleições para presidente, governador e para prefeito. Se fala de política o dia inteiro, Sim. né? Que a gente fala, muitas pessoas, talvez elas não saibam a escalação da seleção brasileira, mas elas sabem o nome dos 11 juízes do STF, sabem o nome dos ministros, sabem o nome do governador, do prefeito, né? Eu, pelo menos, entendo que isso é positivo, Positivo. né? Eu também não sei a escalação da seleção, graças a Deus. Bom. Mas, por exemplo, o que mudou nesses 10 anos que você fez campanha? Você percebeu isso também ou não muda muito no marketing político? Já são 20, cara, quase 20 anos. Tempo, viu? Cara, assim, mudanças gerais na política, assim. Tava até falando pro nosso amigo Moacir aqui, quando eu cheguei. Há exatamente 18 anos que eu trabalho com campanhas eleitorais. Cada eleição é um aprendizado. Então, assim, quais foram os últimos aprendizados? Fundo eleitoral, né? Não, infelizmente, você rejeitar fundo eleitoral, você está entrando numa piscina como candidato, você está entrando numa piscina de calçadinhos para competir com outros, ou seja, você vai perder. Então, infelizmente, você tem que usar fundo eleitoral para você tentar competir com outros candidatos, senão fica desleal. Eu sou contra o fundo partidário eleitoral, eu sou contra. Mas, enquanto os outros partidos usarem, né, qualquer outro candidato tem que usar. Outro aprendizado. A gente tem, a gente tem aí. Não ganha eleição quem tem a melhor proposta, infelizmente. Ganha eleição quem tem a maior visibilidade. Então, hoje, ainda mais com as mídias sociais, hoje aqui tem mais visibilidade, quem consegue o maior engajamento, normalmente é esse que ganha eleição, ou quase ganha eleição. Certo. Então, são alguns aprendizados aí nesses 20 anos quase 20 anos de trabalhando com campanhas eleitorais. Entendi. E, por exemplo, falando especificamente da visibilidade, a eleição para prefeito de São Paulo, o primeiro turno, virou assunto no Brasil inteiro, tá? Porque e a gente teve ali dois especialistas em comunicação. A gente tinha uma marca super conhecida da mídia de massa, que era o José Luiz da Atena, e um especialista em comunicação que veio das mídias sociais, que era o Pablo Marçal, tá? O desempenho do Marçal foi muito acima do esperado e o do Datena foi abaixo. Como que você analisa esse resultado? Nenhum dos dois chegou no segundo turno, mas o Marçal chegou muito perto.
Então, se você pegar o Datena, né, o Datena ele é já conhecido, acredito que há 2 décadas, né, nacionalmente. Sim. E o Marçal, eu ouvi falar do Marçal em 2022, que aí comecei a pesquisar sobre ele, ou seja, eu acho que a maioria das pessoas também há 2 anos para cá. É, e ali é aquilo, né, que eu sempre falo, é quem utiliza melhor hoje as suas redes sociais, a utilização de cortes. Então você vê, né, o Marçal começou, né, com do nada e quase, talvez por um erro, né, no final, um erro bem questionável, perdeu a eleição, perdeu a sua ida ao segundo turno. É, então, assim, o mais conhecido, os dois ali eram bem conhecidos, né? Mas, principalmente o Marçal agora nessa fase de 2 anos para cá. O Datena é muito conhecido e o Marçal, ele explorou muito nesses últimos 2 anos a vontade dele em ser prefeito, algo que o Datena não fez. Então, para mim, qual foi a diferença dos dois? Os dois muito conhecidos, só que assim, o Datena não explorou a gana dele, a vontade dele em ser prefeito. Né? Ele, praticamente nos debates, ele não pedia voto. Ele falava, vota no 45, né? Que ele era PSDB. Vota no 45. Ele praticamente não pedia voto. E o, e o Marçal, ele pedia voto até na ida pro intervalo, na volta do intervalo. Fazendo o M ali, apontando o negócio, colocando a praguinha na boca, na testa. Então, ele explorou muito isso. E aí você viu o resultado que foi, né? O Datena teve uma votação pífia e o Marçal quase foi para o segundo turno. Resumindo, o Marçal fazia o call to action, né? É, é isso. É É. isso. Consegui alcançar ali o eleitor dele. Entendi. E, Romeu, você já fez campanhas em quais lugares do Brasil e fora dele? Olha, eu tive algumas experiências no Brasil, em várias cidades do estado de São Paulo. Já trabalhei na Bahia, já trabalhei em Sergipe, já trabalhei em Roraima, já trabalhei, que mais? Paraná. Fora do Brasil, já trabalhei em El Salvador e já trabalhei na Venezuela. É, muitas experiências assim diferentes, sabe? Muitos aprendizados. Hoje, o lado bom disso é que, além dos aprendizados, é que hoje eu consigo, né, por ter minha própria agência, né, e ter hoje uma consultoria de marketing político chamada Segredos Políticos, é, hoje eu consigo selecionar as campanhas que eu quero participar. Que trabalhar com político precisa ter muito estômago, não é fácil, nada fácil. Você falou de El Salvador e de Venezuela. Você pode falar as campanhas que você trabalhou lá? Eu não posso falar exatamente para quem eu trabalhei, né, por conta de contrato. Lá atrás, quando eu fui para as campanhas, eu assinei um contrato que não poderia falar, até por conta da outra agência, né, que eu estava na agência, então que não poderia divulgar as campanhas que eu trabalhei. Mas o que eu posso dizer é que as duas campanhas eleitorais que eu fiz lá, nesses dois países, foram campanhas que assim mudaram meu ponto de vista para algumas coisas. Então, vou citar a Venezuela, tá? Principalmente. Eu era um cara de esquerda. Cara de esquerda. E depois que eu fui para Venezuela, não vou dizer que eu sou um cara de direita, não. Mas eu comecei a ver o outro lado. E se for me posicionar hoje eu sou um cara de centro-direita. Por quê? Porque você vê o governo que tem lá, já que é uma ditadura, você vê que não dá para defender algo que tem lá. Eu entrei numa farmácia, cara, no centro de Caracas, na capital, tinha uma fila de pessoas
procurando remédio. Não tinha remédio. Uma das maiores farmácias de Caracas. Não tinha remédio. A cada 10 pessoas que eu fiquei olhando lá, a cada 10 pessoas, 2 conseguiam remédio. Aí eu fui no mercado. Cheguei no mercado com um carrinho, peguei o carrinho lá fora, entrei no carrinho. Quando eu entrei com o carrinho do supermercado no mercado, todo mundo parou para me olhar. Aí eu reparei que tava todo mundo com um cestinho. Sabe os cestos? Por quê? Porque o pessoal não tem dinheiro para comprar um carrinho no mercado. Lá atrás tinha, hoje não tem mais. Hoje o pessoal anda com um cestinho para comprar meia dúzia de coisas básicas para casa. Voltei envergonhado, coloquei o carrinho de volta e peguei um cesto. Então, assim, a vida deles na Venezuela é muito difícil, é muito dura. E aí eu fui a passeio, complementando, né? Fui a passeio para Cuba, né? Para conhecer o país. Cara, terrível. O país é lindo, maravilhoso, umas paisagens lindas, praias fantásticas. Só que assim, um povo vive uma miséria extrema. Então, e assim, eu tenho um motivo para falar, porque eu visitei lá. Eu visitei a Venezuela, eu vi o caos que é, eu visitei a Cuba, eu vi o caos que é. Então, a gente não consegue defender ah, regimes de esquerda, né? Foi um baita aprendizado, cara, um baita aprendizado. Então, para você é, assumir a campanha de um candidato, você tem que acreditar em alguma coisa ali. Exato. Não dá para você ser 100% profissional e falar, vou defender qualquer um. Não, então, isso foi bom, porque depois que eu saí de lá, eu selecionar para quem eu quero trabalhar, sabe? E isso faz uma bela diferença, você se sente bem com você, né? Então, é difícil você trabalhar para quem você não confia, para quem você sabe que não vai fazer um bom governo. Obviamente, né, tem muita gente que, infelizmente, acaba trabalhando para candidatos que não acreditam. Mas por quê? Porque precisa do dinheiro, precisa se sustentar, precisa colocar o pão, né, em casa. E lá atrás eu precisava, né? Eu trabalho super honesto, né? Eu tinha as minhas despesas, eu tinha que trabalhar, tinha que receber salário, eu trabalhava para uma agência que eu comentei e eu tinha que me sustentar. Mas aí você vê que a determinado candidato não é um cara que vai fazer a diferença na vida do povo, porque na verdade, cara, quem que o político precisa trabalhar? O político precisa trabalhar para o mais pobre, precisa trabalhar para o mais rico. Ele tem que não atrapalhar a vida do mais rico, porque o mais rico gera emprego, mas ele tem que governar para o mais pobre. Então, quando você trabalha numa campanha que você vê que o cara não tá nem aí para o mais pobre, ele tá pensando no próprio umbigo, é desanimador. Entendi. E, por exemplo, você falou dessa parte justamente de ter estômago, certo? E no Brasil, tem alguma história interessante que você pode contar pra gente? Cara, tem. é, Eu, eu já, quando eu estava num trabalho na Bahia, comentei para você, eu acompanhar um candidato em Feira de Santana, e aí estava no carro dele. é, o que que aconteceu? Na hora que a gente estava voltando para Salvador, tava eu, a assessora, ele e o motorista. O motorista pegou e, e falou assim, não, o candidato recebeu uma ligação e falou pro motorista, ó, a gente vai precisar ir para tal lugar. Desviou a rota completamente da onde a gente tinha que ir, que era Salvador, para voltar. E aí foi num posto, cara, de gasolina, no meio do nada, assim, sabe aquele posto de gasolina que as plaquinhas estão fazendo nhaque, nhaque, assim, não tem ninguém, um posto super ermo. E aí o cara entrou, saiu do carro e falou, espera aí que eu já venho. Entrou nesse posto de gasolina, é, pegou um pacote lá, coisa de 20 segundos, voltou pro carro, falou: Vambora, pacote. Adivinha o que era esse pacote? Dá pra desconfiar, né? Então, assim, né, essa questão de financiamento de campanha, de caixa 2,
de dinheiro, é, cara, se o cara faz isso, né? Ele recebe dinheiro por fora para fazer a própria campanha, você já vê que não vai funcionar para o povo. Não vai funcionar. Não vai ser um cara responsável para gerir o dinheiro público, né? Que não é público, né? O dinheiro do pagador de impostos é nosso. Então, a gente, mas assim, tem saída política brasileira. A gente vê, tem poucos bons candidatos, mas tem. Bons políticos tem, honestos, mas são poucos. Você que trabalha com, vamos dizer, colocando essas pessoas, apresentando elas para o público, por que são poucos? Cara, eu vejo assim, os políticos, eles têm, vamos pegar o interior das cidades aí. A maior parte dos políticos não tem a capacidade, cara, para ganhar 8, 10 mil reais por mês no mundo corporativo. Não tem. É um cara que a maioria dos políticos, dos vereadores das cidades, eles têm a capacidade para ganhar ali um salário mínimo. No máximo dois. Capacidade intelectual mesmo. E aí, quando o cara entra pra política, como vereador, o cara vai lá e vai receber um salário ali, às vezes de 10, 12 mil reais por mês, às vezes, né, 20 mil, dependendo da cidade. É, Por isso que os caras matam e morrem por conta da política. Porque o cara, ele nunca na vida dele ele vai conseguir um salário de novo de 10 mil reais, 8, 10 mil reais. Ele sabe que se ele perder aquela boquinha ali como vereador, ele vai ter que voltar a ganhar milão por mês. Ele não tem capacidade intelectual para ganhar mais do que isso. Então, acho que esse é o grande drama da política brasileira. E quem é bom, quem está capacitado, quem estudou, você vê, a Tabata é uma pessoa, para quem né, é de São Paulo conhece a Tabata Amaral. A Tabata, apesar de ela ser de centro-esquerda, né, e eu falei que eu sou de centro-direita, a Tabata é uma pessoa extremamente competente. A Tabata é uma pessoa Isso não inteligente, dá para discutir. estudada. Não foi pro segundo turno. É um absurdo ela não ter ido pro segundo turno daqui em São Paulo. Então, assim, infelizmente, infelizmente, quem vai para o segundo turno, quem ganha uma eleição, não é quem tem a melhor proposta. Infelizmente, o político que vai para o segundo turno é aquele que conseguiu a maior visibilidade, é o cara mais popular. Infelizmente, é assim. E o que torna um político popular? Ele aparecer. Para um político ser popular, ele precisa aparecer. Então, é ele fazer os cortes nas mídias sociais, é, é ele ter grupos ter uma equipe que tenha muitos grupos de WhatsApp que possa compartilhar a mensagem dele. É um cara ter uma boa assessoria de imprensa, isso principalmente para nível, no caso, né, prefeito, governador, presidente. Eu lembro de um fato na primeira eleição presidencial do Bolsonaro. Ele tem um vídeo que ele desceu do avião e aí ele abriu o celular, ligou o celular dele. O celular dele, Ramiro, quando ele ligou, o pessoal tava filmando, quer dizer, o celular que não é o pessoal dele, né? O celular da campanha. Quando ele ligou, começou a chover mensagem de WhatsApp, de grupos. Não parava, não parava. Ele ficou assim, acho que uns 40 segundos mostrando o celular sem parar. Uma mensagem, um grupo atrás do outro carregando as mensagens. Então, imagina cada grupo, o poder que tem cada grupo de WhatsApp com ali 50, 100, 200 pessoas que tem o mesmo posicionamento político que o seu para compartilhar a sua mensagem. Então, o cara que ganha a eleição é aquele que é o mais popular. E para ser mais popular, você tem que ter um engajamento muito grande de mídia social, de rua. É assim que funciona. E me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho, por exemplo, quando a política ela saiu da mídia de massa, tá? E foi para o WhatsApp, foi para as mídias sociais, é que você não pode mais
ter um discurso para cada público. Exatamente. Não dá para ter um discurso para cada público. Agora, até. E assim, a gente está muito polarizado, né? O Brasil está muito polarizado. Então, eu vejo que para os candidatos, o cara que fica meio que em cima do muro, ele não consegue ficar assim, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, né? Eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, tá? Para te falar. Mas o candidato que não é nem Lula nem Bolsonaro, o povo exige dele uma resposta. Ele não consegue ficar ali tentando trabalhar nos dois lados. Eu vou trabalhar um pouquinho o pessoal da esquerda, vou trabalhar o pessoal também que vota no Bolsonaro. Ele não consegue, porque o pessoal cobra ele. Fala assim, e aí, você vota em quem? Você vota no Lula ou no Bolsonaro? Infelizmente, para a maior parte da população, é isso. Só tem dois lados, não tem uma terceira via. Você não pode ser um cara com um pensamento de centro, nem para um lado nem para o outro. Você tem que tomar partido. E se você não tomar partido, você não ganha eleição. Infelizmente, hoje está assim. Você vê quem ganhou as eleições para vereador, para prefeito, hoje no Brasil. São pessoas que estavam de um lado ou de outro. Ou o cara estava ali no lado do Bolsonaro, o cara mais votado em São Paulo, vereador, é o Lucas Pavanato. Ele é bolsonarista. Então assim, ou você tá de um lado ou tá de outro, senão a população não te vê. Infelizmente é assim, hoje. Entendi. Agora, uma coisa interessante que você falou, por exemplo, a pessoa é Lula ou Bolsonaro, tá? Eles não são partidos, eles são políticos, né? Porque uma das críticas que até se fazia ao marketing era que o político, digamos, vou fazer do político um sabonete e vou vender ele, né? Só que todo produto tem marca. O que que a gente percebe? Que no Brasil, alguns partidos sempre foram vinculados a, a determinados líderes políticos. Uhum. E quando esses políticos iam embora, por alguma razão, se aposentavam, faleciam, esses partidos eles definham. Eles não sobrevivem aos seus líderes. Diferente se você pegar dos Estados Unidos, que o Partido Republicano e o Partido Democrata têm 200 anos. Sim. Né? Você concorda com isso e como que é você trabalhar o produto político nessa situação? Que a marca não tem tanto peso. Eu acho que o grande culpado dessa migração de votos, né, do partido é sempre o próprio político. Porque hoje o Lula, e não é um elogio ao Lula, tá? O Lula, ele é muito maior que o PT. Você vê que o PT nessas eleições municipais teve uma votação pífia. Foi muito ruim a votação do PT. Mas o Lula, há 2 anos, ganhou a eleição. Presidente, apertado, mas ganhou. Então, assim, você tem políticos que ele é muito maior do que o partido. E por que é muito maior que o partido? Porque ele mesmo construiu isso. Por conta, muitas vezes, por conta de ego, muitas vezes por conta que ele não quer dar um espaço para um outro político que possa ser maior que ele no próprio partido. Ele tem esse medo de perder o espaço dele, de ser a liderança. Então ele ajuda alguém até certo ponto, depois não ajuda mais. Para ele continuar sendo uma liderança lá dentro. Então aí você acaba prejudicando o próprio partido. Você é a liderança do partido. Se o cara bater com as botas, não tem outra liderança. Em muitos partidos é assim. Então, para mim, o grande culpado dessa diferença de votos entre um líder de um partido e o próprio partido é esse líder, é esse cara que está à frente do partido. Por exemplo, alguns países, eles têm uma regra que, por exemplo, depois que a pessoa chega, vamos dizer, à presidência da República, que é o caso máximo, ela não pode mais atuar na política, né? Você acha que essa seria uma maneira de fortalecer os partidos para eles serem menos, vamos dizer, personais? Na verdade, a minha defesa é para não fortalecer os partidos. Eu acho que ó, a- deveria ter uma reforma política no Brasil e que você pudesse, a minha defesa é que você pudesse ser candidato sem depender de partido político. Eu vejo muita gente competente que não conseguiu é, sair candidato porque não teve espaço em um partido político.
e não aceitou fazer nenhum tipo de amarração. Então, assim, partido político para mim atrapalha. Eu sou a favor das candidaturas independentes. Você quer ser candidato, você vai lá no Tribunal Eleitoral e se candidata, sem partido. Então esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo que é de grande importância, Ramiro, é se o cara está num partido, é dirigente de um partido, ele não pode ser candidato. Isso tinha que ter uma reforma política para fazer isso. Por quê? Você recebe o fundo eleitoral, esse dirigente partidário recebe o fundo eleitoral e ele vai selecionar quem vai receber o fundo eleitoral. Se ele é o próprio candidato, o fundo eleitoral vai para ele. Então o fundo eleitoral não democratiza a eleição, como foi a ideia inicial. O fundo eleitoral vai para ele vai fazer o que ele quiser com o fundo eleitoral. Então, esse é o grande drama, eu acho. Acho que a gente deveria ter uma reforma política para autorizar com que os candidatos sejam candidatos sem um partido político. E o segundo ponto é a reforma eleitoral fazer com que o cara que ele vai ser candidato, ele não seja um dirigente partidário. Agora, respondendo sua pergunta também, né, só complementando em relação ao presidente, né, tem os partidos que o cara é presidente, depois ele tem que sair da política. Eu, de verdade, assim, não vejo, né, eu sou contra a reeleição. Eu acho que isso também deveria estar na reforma política. Eu acho que a reeleição prejudica, porque o cara usa a máquina que ele tá para ele próprio se reeleger. Isso é ruim para a democracia. Mas se o cara quer se candidatar, já chegou presidente, quer se candidatar de novo depois, acho que faz parte do processo democrático. Entendi. E, Romeu, a gente está quase chegando no fim da nossa entrevista, né? Uma das coisas que, por exemplo, infelizmente se associa muito no Brasil é a política e a corrupção. Tá? Existe solução para isso? Para desassociar a política e a corrupção, eu acho que, infelizmente, não. Eu acho que nunca a gente vai conseguir não ter corrupção. Até nos países mais evoluídos, infelizmente, existe corrupção. A questão é qual é o nível da corrupção. Então, o que a gente precisa é fortalecer algumas leis. Então, essa mesmo que eu comentei, né, do fundo eleitoral, o cara que quer ser candidato, ele não pode ser dirigente. Isso a gente está fortalecendo para evitar um desvio de dinheiro para o cara, um favorecimento. E aumentar as penas. Então, se o cara for pego roubando dinheiro público, ele deveria ser banido da política e ser preso. É a mesma coisa para mim. O cara que mata no trânsito, ele foi culpado, bebeu, matou no trânsito, ele tinha que ser, ele nunca mais podia dirigir. Além de ser preso, ele nunca mais poderia dirigir. Então, assim, são coisas que dependem de leis mais severas para acontecer. E aí, quando o cara vê, pô, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa comigo, o cara pensa duas vezes. Perfeito. Eu quero agradecer ao Romeu Scanhoela, quero agradecer a vocês que nos acompanharam e convidar vocês a curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Ramiro, obrigado. A honra é toda nossa.